Meus irmãos, é sempre um prazer nós estarmos com essa oportunidade de falarmos um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus ele deixou para cada um de nós. A Deus, portanto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos agradecer desde já a presença dos irmãos que se fazem presente aqui conosco e que saíram dos seus lares para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E o salmista Davi, ele já nos fala, já traz aos nossos corações, quando ele diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é motivo realmente de alegria nós podermos estar aqui, é um privilégio. E eu tenho certeza que Deus ele abençoou cada vida aqui presente. Então, que possamos ser gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos tem dado, de estarmos aqui com saúde, depois de uma semana de trabalho, depois de uma semana de lutas, mas Ele, por misericórdia, nos trouxe para estarmos aqui na casa do Senhor, para mais uma vez aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos aqui presente, cada família aqui representada, que Deus esteja abençoando poderosamente. Deus, Ele conhece os corações. Deus, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. E pode ter certeza, a partir do momento que realmente nós nos colocamos à sua disposição para fazer tão somente a sua vontade, Ele realmente contempla os nossos corações, atende realmente os nossos pedidos, porque Ele conhece, antes mesmo de pedirmos, aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos. E possamos tão somente, então, procurar descansar no Senhor e deixar que Ele realmente seja o Senhor de nossas vidas. E fazemos assim quando nós procuramos ser obedientes à sua palavra. Fazemos assim quando nós realmente ouvimos os seus conselhos e realmente procuramos realmente ser servos, fazendo tão somente a sua vontade, que é obedecer os seus mandamentos. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui presente, que Deus realmente fale ao seu coração nessa oportunidade e que a cada dia nós possamos crescer e que a nossa fé possa realmente estar cada vez mais firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, desde já meus agradecimentos à igreja, ao pastor Marcos pelo convite de podermos estar aqui para falarmos um pouquinho do muito que Deus tem feito em nossas vidas. Como é do conhecimento de todos, nós estamos encerrando hoje uma série de lições que foram baseadas no livro do Apocalipse. Um livro que entendemos perfeitamente que para muitos pregadores é um livro que é pouco falado, mesmo porque muitos entendem de que o livro do Apocalipse é um livro um tanto quanto difícil de se entender. Mas entendemos perfeitamente que quando Deus fala aos nossos corações e procuramos realmente buscar a sua presença em oração, Ele com certeza revela aquilo que Ele quer realmente para cada um de nós. E o que nós aprendemos nessa lição, ou nessas lições do livro do Apocalipse, é que o Senhor Jesus, Ele, através do apóstolo João, nos traz algumas revelações importantíssimas, referente aos ensinamentos que a Bíblia nos traz, quando nós vemos ali o início em Gênesis, e a Bíblia, então, ela encerra as suas profecias no livro do Apocalipse. E entendemos perfeitamente que tudo que foi revelado no livro do Apocalipse foi através realmente do próprio Espírito Santo de Deus ao profeta João. E é um livro que nos alerta a importância de estarmos vigilantes, de estarmos atentos, porque as profecias deste livro, como também as profecias de toda a Bíblia, ela vai se cumprir. Não há profecia
na palavra de Deus que ela não se cumpra. E entendemos perfeitamente que profecias na palavra de Deus já se cumpriram. Profecias na palavra de Deus estão se cumprindo hoje. E profecias na palavra de Deus haverão de se cumprir. Então, os ensinamentos da palavra de Deus, que nos traz e que serve de alerta, é que venhamos realmente estar vigilantes, porque não sabemos o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. E de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, Ele já está às portas. Então se faz necessário realmente entendermos que toda a Bíblia, que toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, nos orienta a viver uma vida de vigilância. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora em que o vosso Senhor há de vir. Então, entendemos até aí a importância de estarmos realmente procurando buscar a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É a vida de todo cristão. É o sentimento que deve realmente estar em nossos corações. O sentimento de estar buscando a presença do Senhor constantemente. Às vezes, nos equivocamos quando muitas das vezes achamos que buscar a presença do Senhor são em momentos como este. Quando estamos aqui realmente numa escola bíblica dominical, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Mas precisamos entender que ao sair daqui, desses momentos de estudo de escola bíblica dominical, e ao passarmos por esses portões, precisamos também da mesma forma estar com a mesma espiritualidade, entendendo que os ensinamentos da palavra de Deus, eles têm realmente que ser colocados diante de nós como prática durante 24 horas. E a orientação da palavra de Deus num todo é que realmente venhamos a proclamar e a divulgar e a pregar o Evangelho. Estamos aptos e preparados para pregar o Evangelho a partir do momento que entendemos que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de nossas vidas e que Ele está conosco 24 horas do dia. Quando assim fazemos andando, nós estamos andando em espírito e em verdade, não em momentos apenas quando estamos na sua casa, mas estamos aqui na sua casa para adorar o seu nome, para prestarmos culto. E entendemos que ao sairmos daqui, dessas quatro paredes, a igreja ela continua ativa. A igreja ela continua realmente no mesmo espírito, naquele mesmo espírito do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus ele nos ensina. Como é do conhecimento de todos nós, o livro do Apocalipse ele tem 22 capítulos. O livro do Apocalipse ele significa revelação. O livro do Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. Não pelo entendimento do apóstolo João, mas o apóstolo João foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para que todas essas revelações fossem trazidas até nós. E é por isso que nós hoje temos o pleno conhecimento dessas orientações vindas da parte do próprio Espírito Santo de Deus através do apóstolo João. E foi aquele que foi um instrumento nas mãos de Deus para nos trazer esta revelação. Eu tenho certeza que os irmãos estão aí com a Bíblia, e eu gostaria de pedir aos irmãos para que, por favor, abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no seu capítulo 1. E nós vamos estar lendo o texto da palavra de Deus, onde esse texto da palavra de Deus vai nos mostrar de que o apóstolo João ele foi orientado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essa preciosidade, esses ensinamentos que servem para a nossa vida espiritual. Apocalipse 1, a Bíblia diz o seguinte, acompanhe, por favor, nas suas Bíblias, onde o apóstolo João escreveu orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi
algo revelado apenas da maneira que o João pensava. Nada que está escrito no livro do Apocalipse é a imaginação do apóstolo João. Pelo contrário, ele foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para trazer esses ensinamentos, essas orientações, essas revelações, e chegaram até a cada um de nós nesta oportunidade. Apocalipse 1, versículo 1, a Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então entendemos perfeitamente que a Bíblia, ela nos informa que todas essas informações que servem para a nossa vida espiritual e que são informações que devem realmente não apenas estar em nossos conhecimentos, mas devem ser uma prática em nossas vidas, toda essa revelação realmente vem da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem, portanto, do próprio Espírito Santo de Deus. Assim como toda a Bíblia. Sabemos perfeitamente que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia ela foi escrita por cerca de mais ou menos 40 homens. 40 homens que foram inspirados por Deus para nos trazer a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é totalmente, em toda a sua totalidade, divinamente inspirada. Inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mensagens essas, recomendações essas, que vêm aos nossos corações e nos ensina a maneira que devemos viver diante da presença do Senhor. Quer entender como devemos viver na presença do Senhor? Quer entender como devemos viver de uma maneira que agrade o coração do Senhor? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar ao seu coração? Quer entender realmente a maneira como devemos viver e agir, proceder e falar? Leia a Bíblia. Porque, volto a dizer, a Bíblia é Deus falando aos nossos corações. Portanto, que possamos ter essa alegria, que possamos ter realmente esse entusiasmo, essa rotina, esse prazer de constantemente, diariamente, ler a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. Assim como nós acordamos de manhã e nos alimentamos tomando o nosso café, assim como à tarde, ao meio-dia, nós almoçamos e à noite nós também nos alimentamos, da mesma forma, diariamente, precisamos entender que nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Vivemos num mundo difícil, vivemos num mundo onde quer que estejamos, percebemos perfeitamente que muitas das coisas, na maioria das vezes, fazem com que nós, muitas das vezes, se não estivermos alicerçados na palavra de Deus, que venhamos realmente a fazer aquilo que não devemos fazer. O mundo nos incentiva, infelizmente, a fazermos coisas que desagradam o coração de Deus. E só reconhecemos isso, só entendemos essa realidade quando nós estamos realmente ligados e quando nós entendemos que precisamos estar realmente na presença de Deus constantemente. Portanto, leia a Bíblia. O mundo, ele fala contigo, mas o que o mundo fala contigo são coisas que nos levam a nos afastar de Deus. Mas Deus quer falar contigo através da palavra, através da Bíblia. E quando assim fazemos, com certeza nós estaremos prontos e preparados para enfrentar esse mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz na sua palavra: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se queremos vencer o mundo, precisamos entender que Jesus Cristo quer falar ao teu coração. Ele fala ao teu coração. Deus fala ao teu coração através da leitura da palavra de Deus. Portanto, que tenhamos realmente a alegria, que tenhamos realmente a oportunidade que nós realmente criamos. Porque muitas das vezes nós dizemos que nós não temos tempo para ler a palavra de Deus. Mas o tempo quem faz somos nós. Que pensemos realmente se o tempo que nós estamos usando, e que muitas das vezes dizemos que não temos para ler a palavra de Deus, no que realmente nós temos realmente gastado o nosso tempo. Porque pode ter certeza, precisamos, como a Bíblia nos ensina, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Portanto, priorize a leitura da palavra de Deus, porque realmente é Deus falando conosco e nos orientando a realmente andar da maneira como Ele realmente deseja. Não podemos tirar e nem acrescentar nenhuma palavra das Escrituras. É um dos ensinamentos que o livro do Apocalipse nos traz, é um dos ensinamentos que essa lição nos traz.
Em Apocalipse 22, os irmãos podem acompanhar aí, a Bíblia nos traz uma mensagem onde nós de maneira nenhuma podemos tirar e nem acrescentar nenhuma palavra da Escritura. E infelizmente o que nós temos visto hoje é isso. Há muitos que estão realmente acrescentando palavras e tirando palavras da Escritura, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela já foi revelada a nós através de homens inspirados por Deus. E um exemplo claro é o livro do Apocalipse, onde João, o apóstolo João, foi orientado pelo Espírito Santo de Deus a nos trazer a sua palavra. O que já está revelado é o que realmente nós precisamos seguir. Nós não precisamos inventar nada. Nós precisamos apenas entender que o que já foi revelado aos nossos corações através da palavra de Deus é o que nós precisamos viver em nossas vidas. Então, Apocalipse 22, do 18 a 19, nos ensina que não devemos tirar e nem acrescentar nenhuma palavra da Escritura. E a Bíblia nos diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Portanto, entendemos que um dos ensinamentos que a lição de hoje nos traz é que precisamos ter cuidado para não tirar e nem acrescentar nenhuma palavra que já está na Escritura. Infelizmente, hoje nós temos visto muitos falsos profetas que estão diante das igrejas, tirando e colocando mensagens que não estão reveladas nesse livro. Pode falar? Quer falar? Porque isso aí é um ponto que está acontecendo assim demais. Eu não sou muito de ficar na internet, eu não gosto dessas coisas. Mas mandaram para mim uma coisa que eles vão estar falando, né? O pastor pregando, ele falando sobre o Velho Testamento, e ele falando, né? Como que a gente hoje, isso se apresenta mais, né? Circuncisão, mas ele não explicava. Por que a circuncisão? Eu acho que como é que a gente vê isso, né? A população, né? Sabe? Então ele criticando, falando do Velho Testamento, como se tivesse que esquecer o Velho Testamento. Aí eu não sei se os irmãos também têm assim, essa experiência de ouvir isso, alguma coisa assim absurda em relação a atacar a palavra de Deus assim. Então, o inimigo querendo desconstruir. Então. O que irmão falou que tirar alguma coisa, né? Até mesmo tem que mudar o estilo, uma vírgula, será réu de juízo. Então, por isso que é importante, como já falei aqui do início, nós nos alimentarmos da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos entender que ela já está revelada. Desde o Gênesis ao Apocalipse, homens inspirados por Deus já trouxeram da parte de Deus aos nossos corações hoje o que realmente Deus quer para cada um de nós. Só entendemos diante de nós, por aquele que fala, se ele realmente está falando algo da parte de Deus ou não, se nós procurarmos conhecer a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas das vezes, muitos não têm o costume de ler a Bíblia. Porque quando lemos a Bíblia, nós entendemos aquilo que realmente Deus quer para os nossos corações. Então, a gente fica, muitas das vezes, à mercê daquele que fala. É por isso que é importante. E nós temos exemplos na Bíblia, onde os crentes de Bereia, a Bíblia mesmo nos mostra, que eles eram elogiados pelo apóstolo Paulo. E olha, o apóstolo Paulo pregando, o apóstolo Paulo falando, aquele que é o responsável, é o autor de praticamente a metade dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem 27 capítulos, ou melhor, 27 livros. E o apóstolo Paulo escreveu 13 livros. E, no entanto, nessa oportunidade, os crentes bereanos, eles examinavam as Escrituras e ficavam de olho naquele que falava, para entenderem realmente
se o que era dito era da parte de Deus. É o que precisamos fazer. Então, quando a Bíblia nos ensina, nesta lição do livro do Apocalipse, quando não devemos tirar e nem acrescentar palavras da Escritura, não é simplesmente ou tão somente tirar palavras daqui desse livro. Mas é a partir do momento em que muitos estão diante da igreja e estão proferindo, estão falando, estão profetizando, estão pregando mensagens que não têm nada a ver com a revelação que já foi nos dada. E hoje o que mais nós realmente temos visto é isso. Pessoas que estão realmente diante da igreja, pessoas que infelizmente se dizem capacitadas e estudadas e orientadas muitas das vezes pelo Espírito Santo de Deus, mas trazendo algo, dizendo ser da parte de Deus e usando a própria Bíblia, quando na realidade a mensagem que eles trazem não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então entendamos perfeitamente que a palavra de Deus, a Bíblia, é 100% Deus falando conosco. Tenha certeza disso. E a gente, às vezes, vê pessoas que muitas das vezes comentam, né? E dizem, poxa, eu vou à igreja hoje e eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu espero que Deus fale comigo. Eu espero que o pastor esteja inspirado hoje. Eu espero que aquele que vai falar diante da igreja realmente esteja cheio do Espírito Santo de Deus para que eu possa realmente ouvir e me alimentar. Só que precisamos entender que a Bíblia é que fala os nossos corações e muitas das vezes essas pessoas não leem a Bíblia. E a maneira 100% de ouvirmos Deus falar e entender aquilo que Ele quer para cada um de nós é quando lemos a palavra de Deus. E então, dificilmente nós somos enganados. E tenha certeza, quando aqueles que se propõem a estar diante da igreja para falar da palavra, e muitas das vezes eles saem um pouquinho dos ensinamentos da palavra de Deus, nós percebemos claramente. Nós entendemos que ali são heresias que são colocadas. São histórias que na realidade não foram reveladas. Entendemos perfeitamente no livro do Apocalipse, que é o livro que nós estamos encerrando hoje, essas lições que nós estudamos, que o apóstolo João, ele apenas foi um instrumento das mãos de Deus para propagar a sua palavra. E é o que nós precisamos também fazer. É o que precisamos realmente também entender. Tudo bem? Então que façamos assim, que possamos simplesmente anunciar as palavras de Deus, porque é o que Ele quer para cada um de nós. Nós conhecemos e entendemos a verdade da palavra de Deus, mas tem muitos que não. Tem muitos que estão diante de nós e que precisam ouvir a palavra de Deus. E a lição de hoje nos ensina que precisamos viver uma vida de vigilância. Por que isso? Porque o Senhor Jesus Cristo está às portas. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos por ver o Senhor Jesus Cristo nas nuvens, quando na realidade nós temos que entender o seguinte, que a partir do momento que nós somos chamados para a eternidade, nós estamos nos encontrando com Ele. E de que maneira nós estamos partindo para a eternidade? De que maneira muitos estão partindo para a eternidade hoje, por exemplo? Entenda, quem é de nós que pode dizer aqui, por mais que estejamos bem com saúde, estaremos neste mundo daqui a algumas horas? Precisamos entender que a Bíblia nos ensina que é necessário que vigiemos e oremos. É necessário que estejamos vivendo a vida de vigilância. Quando ela ensina assim, o que é que ela quer nos dizer? É que a nossa vida espiritual para com Deus precisa realmente estar em dia. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus chegar para buscar a sua igreja, ou nós partirmos para a eternidade, temos a certeza e a consciência de que estamos na sua presença, de que vivemos realmente fazendo a sua vontade. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O segredo é esse, é guardarmos os seus mandamentos, os seus ensinamentos e colocá-los em prática em nossas vidas. Porque sendo assim, com certeza, todos nós estaremos ansiosos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, porque estamos preparados e entendemos que o que Ele tem para cada um de nós na eternidade é infinitamente melhor do que tudo que nós realmente contemplamos nesse mundo. Então, que possamos entender e procurar realmente colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Então, entendamos, não se pode acrescentar e nem tirar nenhuma palavra da Escritura. E quando muitos estão diante da igreja, estão proferindo mensagens que não são da parte de Deus, estão tirando ou estão acrescentando palavras à Escritura. Estão realmente orientando a igreja de maneira errada. Precisamos estar alerta quanto a isso. E entendemos que no próprio livro do Apocalipse, nas duas primeiras, no capítulo 2 e 3, a Bíblia nos orienta e chama a atenção da igreja de Tiatira, por exemplo,
onde ali a igreja ela admitia falsos ensinos naquela igreja. E a igreja ali é orientada justamente por causa dos falsos profetas. E no Apocalipse capítulo 2, 20, é que realmente fala sobre esse assunto, esse detalhe de que precisamos estar alerta aos falsos ensinos, aos falsos profetas. Portanto, não permitamos que seja tirado ou colocado nenhuma palavra da Escritura. Quando tivermos a oportunidade realmente de falar do Evangelho, que possamos realmente deixar que o Espírito Santo de Deus nos use para tão somente fazer a sua vontade. É o que Deus espera de cada um de nós. A lição também nos mostra e diz que em Gênesis começa, ou é o começo do pecado, onde o homem é expulso do jardim, mas em Apocalipse, o livro nos mostra a salvação no fim, mostra o homem restaurado na Nova Jerusalém, vivendo junto a Deus. Então, nós conhecemos o livro do Apocalipse, onde realmente o pecado ele entra no mundo, e entendemos que pecado é simplesmente desobediência a Deus. Nós, quando desobedecemos a voz de Deus, nós estamos pecando. E foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele tinha intimidade com o casal, com os nossos pais, e ele deixa uma recomendação, quando ele diz, de toda a árvore que está no jardim, dela comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O detalhe é que tinha tantas árvores naquele jardim, mas acharam justamente de desobedecer a palavra de Deus, quando ele orientou para que o casal estivesse distante daquela árvore. E então, eles preferiram ouvir uma voz, a voz do adversário, que disse o contrário daquilo que Deus orientou para que eles não fizessem. Entendemos perfeitamente que, a partir de então, em Gênesis, o livro nos mostra o início do pecado, onde o homem ele desobedece à voz de Deus. E pecamos. Entendamos, quando nós desobedecemos a voz de Deus, e desobedecemos a voz de Deus simplesmente quando deixamos de obedecer a sua palavra, quando deixamos de realmente cumprir com a sua vontade, quando deixamos realmente de fazer aquilo que a Bíblia nos orienta e nos mostra e nos ensina a fazer e não fazemos. Portanto, que possamos entender com esses ensinamentos da palavra de Deus, com esses exemplos. A Bíblia nos mostra exemplos daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. E o que não devemos fazer, nesse exemplo que nós estamos trazendo para a igreja, é que nós não devemos desobedecer a voz de Deus. Quando Deus diz realmente que precisamos obedecer os seus mandamentos, cumprir com a sua palavra, que possamos assim fazer. Porque quando assim fazemos, nós estamos agradando a sua vontade. Gênesis mostra o começo do pecado, Apocalipse mostra a salvação no fim, mostra o homem restaurado na Nova Jerusalém, vivendo junto a Deus. Acompanhe na sua Bíblia, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No mesmo capítulo 21 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz, no versículo 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É a promessa que Deus tem para cada um de nós, a nova Jerusalém. O homem peca, é expulso do Jardim do Éden, em Gênesis, mas Deus tem uma promessa para cada um de nós, que é a nova Jerusalém, que é a morada celestial. A partir do momento em que procuremos realmente ser obedientes à sua palavra, a partir do momento que não façamos como os nossos pais lá no início no Jardim do Éden, quando eles desobedeceram à voz de Deus, que possamos obedecer à voz de Deus. E a gente entende perfeitamente que assim fazendo,
O que Deus tem para cada um de nós é a morada celestial, é a nova Jerusalém, é vivendo realmente junto a Ele. Então, entendemos assim, aprendemos assim e reconhecemos a revelação de Deus aos nossos corações quando Ele nos ensina a maneira como devemos viver, a maneira realmente como devemos agir, a maneira realmente como devemos falar, a maneira como realmente devemos viver de acordo com a sua vontade. A Bíblia nos orienta e a Bíblia realmente nos faz entender que precisamos viver diferente e precisamos viver de acordo com a sua vontade. Entendemos perfeitamente, de acordo com os dias que vivemos, que Jesus ele já está às portas. É como eu disse no início, as profecias da palavra de Deus, muitas já se cumpriram. Muitas estão se cumprindo hoje e muitas hão de se cumprir. E uma das profecias que hão de se cumprir é quando a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E esta é a segunda volta do Senhor Jesus. Mas muitos não creem. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Então, o que se faz necessário? Venhamos a viver uma vida de vigilância, a viver uma vida realmente de obediência à sua palavra, porque ele nos ensina a maneira que devemos viver e andar. Quando assim fazemos, consequentemente, estamos preparados para a sua vinda a qualquer momento. Mateus, abra sua Bíblia. Vamos ver o que Deus quer falar aos nossos corações através da sua palavra. É Deus falando conosco. Mateus 24, do 1 ao 14, nós vamos estar lendo esse texto da palavra de Deus, onde Deus nos orienta a vivermos uma vida de vigilância. A vida do cristão tem que ser assim, tem que ser essa. Uma vida onde precisamos estar preparados para a volta do Senhor a qualquer momento. E a Bíblia diz, Mateus 24, a partir do verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5, do capítulo 24 de Mateus. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cumprimento da palavra de Deus. Entendemos perfeitamente que já existe por aí hoje pessoas que estão se passando pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que se apresentam e dizem que é o próprio Cristo. E detalhe, muitos seguem, muitos se deixam enganar, quando na realidade a Bíblia não ensina assim. A Bíblia não diz que seria assim. Mas, no entanto, por que muitos seguem esse tipo de ensinamento? Porque não procuram ler a palavra de Deus, não procuram se aprofundar naquilo que a palavra de Deus já revelou a cada um de nós. Então, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Engana mesmo, estão enganando. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras. Ou seja, a palavra de Deus ela já está se cumprindo hoje. Muitas profecias já se cumpriram e essa já está se cumprindo. Porquanto, no 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Na Venezuela, por exemplo, o país ele foi devastado por um terremoto de uma alta magnitude, onde mataram milhares de pessoas. A profecia se cumprindo. Será que é difícil nós entendermos que a palavra de Deus, ela realmente é verdadeira e fiel? Será que é difícil entendermos que é Deus falando aos nossos corações? Há motivo realmente daqueles que muitas das vezes se colocam diante da igreja de passarem uma mensagem totalmente distorcida daquilo que a Bíblia já nos ensina? Revelação da parte de Deus aos nossos corações. E nós estamos aqui, então, somente para fazer como o apóstolo João.
onde ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo e trouxe a cada um de nós o que precisamos fazer. E é o que a Bíblia está realmente nos informando. E realmente nós temos contemplado nos nossos dias essa realidade, esse cumprimento das profecias por parte da palavra de Deus. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos falsos profetas. Mesmo diante... Será que quando chegar esse momento aqui do nós, a gente está dentro da igreja, qualquer coisa que ela ofende, a pessoa sai da igreja. Não é verdade? Serão atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados todos, por causa do meu nome. Não é verdade, então? Mas eu não posso, aí eles se escandalizarão, aí vai ter gente que vai se escandalizar, né? Mas vai ser pesado, né? Aí vão trair um ao outro, tipo assim, o mundo que ele me defendeu, não, então hora que a igreja é uma coisa de Jesus, não vai eu falo, né? E uns aos outros se aparecerão. Você perde, então eu vou dar para você, não né? Aí surge, já tem falsos profetas, né? Não vai levantar mais falsos profetas ainda, né? Aí não sei aquilo. Então vai esperar se você tem, né? Não, é realidade. A gente hoje, no momento que já está vendo esse cumprir, eu presto muita atenção nisso, porque as pessoas falavam assim, a guerra sempre teve. Realmente, sempre aquela guerra, né? Por lá, né? Mas Deus falava assim, orai por Israel, pelo Israel paz, né? Assim, orai por Israel e a paz. Como que nós oramos por Israel fazer paz? Agora não está vendo aí, ó. Esse aqui se cumpriu dele, está muito perto, né? Então, a gente entende, irmã Regina, que é cumprimento da palavra de Deus. E só não entende quem não quer. Não é verdade? Só não entende, não vê essas coisas, se nós não estivermos atentos aos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Pode falar, irmãzinha. É que eu ontem tive o conhecimento de Deus que muitos dos cristãos estão sendo mortos. Eu não me lembro nem do país, não sei se é Nigéria. Mas está devastando muitos, milhares. Só Jesus pode dizer de nós. Então, e o detalhe é que, lá no início, no ministério de Jesus, onde os apóstolos, discípulos e cristãos da época, no início ali da igreja, muitos realmente morreram em prol do Evangelho. Os próprios discípulos e apóstolos foram martirizados. A gente vê, por exemplo, Estevão, o primeiro mártir, né? Um jovem que foi apedrejado, entendeu? E aí isso traz uma lição para cada um de nós. Será que nós estamos realmente dispostos a morrer pelo Evangelho? Se nós, muitas das vezes, por um motivo ou outro, motivo talvez até banal, muitas das vezes nos aborrecemos ao ponto de sairmos do convívio da igreja, se isso acontece, com certeza nós não seríamos capazes de morrermos pelo Evangelho, morrermos por Cristo. Precisamos entender que os obstáculos, as adversidades da vida que chegam até nós precisamos pegar tudo isso, esses exemplos, para fazer com que a nossa fé ela seja cada vez mais fortalecida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que precisamos viver. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Então que possamos realmente fortalecer as nossas vidas na palavra de Deus e nos seus ensinamentos, porque quando assim fazemos, com certeza estamos preparados para o dia de amanhã, porque entendemos que os dias realmente são difíceis. Mas quando realmente nos colocamos à disposição da vontade de Deus, Ele nos abençoa e Ele realmente nos prepara para estar vivendo assim. Entendamos então essas lições do livro do Apocalipse, onde a Bíblia nos orienta a viver uma vida de vigilância e oração.
Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que guardar estas minhas palavras. Aqueles que entenderem que as profecias dessa palavra são profecias e são orientações que precisam ser guardadas em nosso coração e vivemos realmente sendo orientados pela sua palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guardemos, portanto, os ensinamentos da palavra de Deus em nossos corações. Um dos ensinamentos que o livro do Apocalipse nos traz também é que ele diz que Isaías, 700 anos antes, já falava sobre o ministério de Jesus. Imagina, 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, o profeta Isaías já falava sobre o seu ministério. Abra sua Bíblia, portanto, vamos acompanhar, porque é sempre bom a gente falar e testificar na palavra de Deus. Isaías, capítulo 53. A Bíblia vai dizer que Isaías já falava sobre o ministério do Senhor Jesus. Sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus ele esteve conosco, entre nós, há mais ou menos 2000 anos atrás. Antes disso, 700 anos antes de Jesus vir a este mundo, o profeta Isaías já falava sobre o seu ministério. E a Bíblia diz em Isaías 53, do 1 ao 4, ela nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, do capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus irmãos, essa profecia, através do profeta Isaías, é colocada diante de nós 700 anos antes de acontecer. Entendemos perfeitamente, como a Bíblia nos diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É por isso que o livro do Apocalipse nos incentiva, como toda a palavra de Deus, a vivermos uma vida de vigilância. E viver uma vida de vigilância é simplesmente ser obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus. É viver entendendo que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar. É entender que precisamos estar realmente preparados para quando esse dia chegar, nós estarmos com Ele na eternidade. Os irmãos imaginem, 700 anos antes, quantas pessoas nasceram nesse meio tempo e morreram e não viram essa profecia? Não viram a chegada do Senhor Jesus Cristo a este mundo. E então, Ele vem a este mundo, cumpre o seu ministério, morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e nos deixa a seguinte recomendação: eu vou, mas eu vou voltar. São os momentos que nós estamos aguardando hoje da segunda volta do Senhor Jesus. E o livro do Apocalipse nos orienta a maneira como devemos viver, preparados, cientes de que a qualquer momento Ele pode voltar. De que maneira fica para cada um de nós a seguinte interrogação:
estamos vivendo as nossas vidas a cada dia? Será que se o Senhor Jesus Cristo ele chegar diante de nós agora, nesse momento, nós estamos realmente preparados, os nossos corações realmente sinceros diante da sua presença, entendendo que vivemos uma vida realmente de santidade? Que vivemos realmente uma vida que agrade realmente ao seu coração? De que realmente tudo que temos feito, tanto aqui quanto lá fora, realmente faça com que ele se agrade das nossas vidas? Vida de vigilância, porque entendemos perfeitamente, como a Bíblia nos diz, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para o Senhor, não existe limite de tempo. Tanto faz para Ele hoje, como daqui a 1000 anos. O que precisamos entender é que nós temos que olhar para cada um de nós e entendermos que a vida curta que a gente leva aqui precisa ser uma vida de santificação. Uma vida que realmente possa contar com a aprovação do Senhor Jesus. 2 Pedro, abra sua Bíblia. Vamos ver o que Deus fala aos nossos corações. 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versículo 8 e 9. Olha o que Deus fala aos nossos corações. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a gente entende nesse texto da palavra de Deus que toda profecia que Deus deixa para cada um de nós, ela vai se cumprir. Como também a profecia que Deus deixa para cada um de nós, ela não se cumpre da noite para o dia. E é como o texto aqui nos diz: mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É o tempo que Ele está deixando para cada um de nós para sermos melhores crentes. A mensagem da palavra de Deus, ela nos ensina que precisamos ser melhores hoje do que ontem. E precisamos ser melhores amanhã do que hoje. As promessas da palavra de Deus, volta a dizer, elas não se cumprem da noite para o dia. As promessas do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a nos arrepender e a nos consertar e a olharmos para cada um de nós, para entendermos como estamos vivendo, as suas promessas, elas têm tempo para se cumprir. E esse tempo que realmente tem para se cumprir é justamente o tempo que Deus tem nos dado para nós procurarmos melhorar. Nós podemos sim ser melhores amanhã do que hoje. Só depende de cada um de nós. Vivemos uma vida realmente de progressão. Todo cristão, nós precisamos entender que podemos dar o melhor amanhã do que hoje. Precisamos viver a cada dia melhores do que os dias que se passaram. É o que Deus espera de cada um de nós. É o ensinamento da palavra de Deus que nos orienta assim. Revelação da palavra de Deus aos nossos corações. E tudo que está revelado na sua palavra para cada um de nós é para que nós realmente venhamos a viver de uma vida, como uma vida realmente que agrade o coração do Senhor. E nós só temos a ganhar com isso. Quando vivemos realmente de uma maneira que agrade o Senhor. Porque é o que Ele quer para cada um de nós. Revelações da palavra de Deus aos nossos corações através desses homens de Deus. E Deus deixa realmente para cada um de nós essas recomendações. Nós precisamos, como cristãos e conhecedores da palavra de Deus, ser propagadores dessas mensagens. Precisamos fazer como eles fizeram. Os irmãos, parem para pensar. O Senhor Jesus, Ele quando chega diante de João, e João então escreve esses ensinamentos, imagina se ele não escrevesse. Se ele fosse rebelde.
Assim como nós, muitas das vezes, nos colocamos diante da presença de Deus quando nós não fazemos aquilo que realmente precisamos fazer. E nós, meus irmãos, precisamos entender que nós precisamos propagar as boas novas de salvação, principalmente com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir. Entendemos perfeitamente que ninguém vai ser convencido através das nossas palavras se essas pessoas observarem em nós que a vida que levamos não condiz com aquilo que falamos. Consequentemente, quando isso acontece, o que nós estamos fazendo não é contribuindo para que o reino de Deus avance. Pelo contrário, para que muitos se escandalizem e não creiam nas verdades da palavra de Deus. Ai daquele que tirar e acrescentar qualquer palavra da profecia desse livro. Quando vivemos de maneira indigna, quando vivemos de maneira que realmente não agrada a Deus, estamos tirando. Então, o livro do Apocalipse, dentre outras lições, ele nos adverte também, chama a atenção de algumas igrejas da Ásia, 7 igrejas, por exemplo, lá no início, no capítulo 2 e 3, são advertências para cada um de nós hoje. Aprendemos na lição do livro do Apocalipse, quando se refere às advertências às igrejas da Ásia, são 7, uma é chamada a atenção pela falta de amor. E a igreja de Éfeso, por exemplo, infelizmente, é o que tem acontecido muitas das vezes dentro de muitas igrejas, onde a falta de amor realmente é notada. Entendemos também como a igreja de Tiatira, por exemplo, uma outra igreja, onde a palavra de Deus nos adverte, chama a atenção. Na igreja de Tiatira, onde existiam ali os falsos profetas, os falsos mestres. A igreja é chamada a atenção porque a liderança estava admitindo ali entre eles que falsas doutrinas entrassem no meio daquela igreja e então desvirtuassem os verdadeiros ensinos da palavra de Deus. E um outro exemplo também, do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, fala, uma das lições que ela nos traz, é sobre a igreja de Laodiceia. Então, o livro do Apocalipse, desde o início ao fim, é um livro que realmente nos traz muitos ensinamentos da palavra de Deus que serve para nós estarmos atentos e colocarmos em prática em nossas vidas. Igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Crentes que não são sinceros diante da presença de Deus. Crentes que não são alicerçados na sua palavra. Crentes que estão aqui, mas infelizmente lá fora não vivem uma vida de cristão. Não vivem uma vida onde as pessoas observem e entendam que ali vai um cristão. Ali vai realmente um homem de Deus, ali vai realmente uma mulher de Deus, ali vai alguém que eu posso até me aconselhar. Entenda que muitos hão de te procurar, porque te conhecem e sabem que realmente você verdadeiramente é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que realmente as pessoas, ao olharem para você, entendem e veem Jesus Cristo em seu coração e em sua vida. Há pessoas que, com certeza, estando distante da presença de Deus, vão te procurar para ouvir uma palavra da tua parte. Não é qualquer um. Agora, dependendo da maneira como muitos cristãos vivam, e se a maneira que vivam seja de maneira morna, as pessoas vão olhar e não vão, com certeza, pelo contrário, vão procurar até se distanciar dessa pessoa. Porque entende que aquela pessoa, ela diz ser algo, mas a vida que ela leva realmente mostra que os ensinamentos da palavra de Deus ainda não entrou no seu coração e na sua vida. E a Bíblia diz, né? Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. A rocha é Jesus Cristo. O homem prudente, a mulher prudente, o cristão realmente que leva a sério os ensinamentos da palavra de Deus, edifica a sua casa, edifica a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Não tem mistério.
Não tem segredo. Todo aquele que se coloca diante da igreja, se dizendo profeta, mensageiro da palavra, pregador do evangelho, ele simplesmente, o que ele tem que fazer é tão somente citar o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada ao profeta, ao apóstolo João, no livro do Apocalipse. Quer ouvir Deus falar contigo? Basta apenas você ler o que está escrito na palavra de Deus. E aí muitos falsos profetas, eles pegam esse texto da palavra de Deus, do livro do Apocalipse, onde nos traz esses ensinamentos claros aos nossos corações, e aí começa a trazer ideologias e maneiras da sua mente de pensar. E infelizmente muitos estão nas igrejas e estão justamente procurando pessoas assim. Pessoas que tragam para aqueles que ouvem, aquele que fala, aquilo que realmente deseja ouvir. Quando na realidade, aquele que realmente quer andar com Deus e quer realmente ter um pleno conhecimento daquilo que Deus quer para os nossos corações, ele anseia e tem sede da palavra de Deus. E quando ele anseia e tem sede pela palavra de Deus, ele tem uma vida de praticante da leitura da sua palavra. Leia a Bíblia. Não permita que Deus não fale contigo. Quando nós não lemos a palavra de Deus, automaticamente nós estamos dizendo para Deus o seguinte: não quero ouvir o Senhor falar comigo. Leia a palavra de Deus. Permita que Deus fale ao teu coração, porque Ele vai te confrontar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ensinar, Ele vai realmente te colocar na posição que realmente Ele quer, de um verdadeiro adorador. É esses ensinamentos da lição de hoje, do livro do Apocalipse, nos traz. Vida de vigilância, vida de oração, vida diferenciada, vida colocada realmente à disposição da vontade de Deus. É só olhar para os apóstolos e discípulos e cristãos na época, o que eles faziam. Até morrer pelo Evangelho, eles morreram. Que possamos, pelo menos, iniciar essa trajetória, esse exemplo de vida que eles deixaram, pelo menos pregando a palavra de Deus, sendo exemplo realmente de um verdadeiro cristão, que é o que Deus espera para cada um de nós. A bela conclusão de Apocalipse é o título da lição de hoje. Estamos encerrando uma série de estudos do livro do Apocalipse, e que possamos aprender com esses ensinamentos do livro do Apocalipse e colocá-lo em prática em nossas vidas, porque é o que Deus espera de cada um de nós. Que não venhamos apenas ser ouvintes, que não venhamos apenas a conhecer, mas que venhamos realmente a praticar os ensinamentos da palavra de Deus. É tão somente, simplesmente isso que Ele nos orienta. Que vivamos uma vida na sua presença, fazendo a sua vontade. É o que Deus espera de cada um de nós. Apocalipse 22. Abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 22. Já estamos concluindo. Apocalipse 22, a partir do 6 ao 21. O ensinamento da palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Acompanhe, por favor, versículo 6 do capítulo 22 de Apocalipse. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A palavra de Deus é verdadeira e fiel, porque ela vem da parte do próprio Deus, através do profeta João. A palavra de Deus, ela, desde o Gênesis, como eu falei, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ela é verdadeira e fiel. Se tem uma palavra que nós precisamos realmente crer e obedecer, é a palavra de Deus. O apóstolo João, ele foi simplesmente um mensageiro, assim como cada um de nós precisamos ser. Porque a palavra de Deus é verdadeira e fiel. Nós não testificamos de nós mesmos, mas nós simplesmente falamos da palavra de Deus. A lição de hoje também nos diz, no livro do Apocalipse, que Jesus voltará.
E essa será a segunda volta do Senhor Jesus. Será que estamos preparados? Portanto, que possamos entender e olhar para cada um de nós e procurarmos a cada dia estarmos preparados para fazer tão somente a vontade do nosso Senhor. Entendemos que, sabendo que Ele há de voltar, nós vivemos realmente de uma maneira que agrade seu coração. Quando entendemos realmente que a qualquer momento Ele está às portas, nós procuramos realmente estar cientes e conscientes de que a vida que vivemos precisa ser do seu agrado. E o respaldo para que isso aconteça, as orientações para que vivemos uma vida que agrade a Ele, está contida nos ensinamentos da Palavra de Deus. Só Deus é digno de adoração. 22, versículo 8 e 9. Onde nós vamos ver aqui que só Deus é digno de adoração. 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. O apóstolo João estava recebendo da parte do anjo as revelações da parte de Deus. O apóstolo João, naquele momento ali, ele, então, ao contemplar aquelas maravilhas, ele fez talvez como muitos de nós talvez faríamos. Ao contemplar aquele anjo, ele se prostra diante do anjo. Mas o anjo, então, deixa uma recomendação para ele. E ele escreve. Se fosse o outro, talvez não escreveria. Porque se pararmos para analisar direitinho, o apóstolo João estava naquele momento sendo advertido. Não faças tal. Adora a Deus. Entendemos, portanto, que nós precisamos cumprir um dos mandamentos que a Bíblia nos diz, que está em Êxodo 20, capítulo 3, onde a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. E o apóstolo João, naquele momento ali, ele, ao contemplar aquele momento, ele se prostra diante do anjo. Mas o anjo, então, deixa uma recomendação para ele, o apóstolo João, e para cada um de nós hoje. Não faças tal, sou conservo teu, adora a Deus. Mais um ensinamento da palavra de Deus, no livro do Apocalipse, onde nos ensina que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Devemos buscar a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que colocamos como prioridade, ou em primeiro lugar, antes do nosso Deus, é idolatria. Aquilo que fazemos, a adoração, o nosso louvor, a vida que levamos, tem que ser ela totalmente colocada à disposição da vontade de Deus. Quando invertemos e colocamos outras prioridades na frente, é uma idolatria. E o que o apóstolo João naquele momento estava fazendo era isso. Ele se prostra diante do anjo, mas o anjo então o adverte de engano. Adora a Deus. É o que Deus deixa para cada um de nós também, dentre várias lições deste livro do Apocalipse. E devemos adorar somente a Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. Não devemos servir a Deus e ao mundo. Versículo 11. A Bíblia diz, no capítulo 22, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, não podemos viver uma vida de meio termo. Se é sujo, que se suje mesmo. Agora, se é limpo, que procure não se sujar, mas se limpar cada vez mais. A Bíblia nos orienta, nesse texto da Palavra de Deus, a buscarmos a santificação. É uma vida de santificação que realmente agrada a Deus. É como eu falei no início, precisamos ser melhores hoje do que ontem. E precisamos ser melhores amanhã do que hoje. É uma vida realmente de santificação, de progressão que Deus espera de cada um de nós. Todos haveremos de prestar contas a Deus de nossas atitudes. A Bíblia diz que ao homem é permitido morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse, a Bíblia diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Seremos julgados pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos, porque realmente Deus contempla os nossos corações,
E Ele espera realmente de cada um de nós que vivamos uma vida de santificação, uma vida realmente sincera diante da sua presença. Só Jesus Cristo nos conduz à salvação. Versículo 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue naquela cruz. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que entendem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é para nos dar salvação. E ele conclui dizendo: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só Jesus Cristo nos conduz à salvação. Só o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário realmente nos dá acesso a Deus. Não podemos viver uma vida de pecado. Vemos uma lista no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, quando a Bíblia diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. João 8,44, a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. E, infelizmente, existem muitos que mentem. Mentem brincando. E um exemplo simples que eu posso dar é o seguinte, e às vezes a gente não leva muito, ou acha que é uma mentirinha, não tem nada a ver. Quantas das vezes muitos já passaram por uma determinada situação onde alguém vai na tua casa te procurar. E aí então você manda um recado para alguém dizendo que não está. Isso é mentira. Então, muitos pensam da seguinte forma. Vou ler de novo aqui o versículo 15 do capítulo 22 de Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que comete, que ama e comete a mentira. Muitos dirão: eu não sou feiticeiro. Eu não vivo uma vida de prostituição. Eu não sou homicida, não sou idólatra, mas mente. E a mentira está na lista. Então, por que eu digo que é importante a gente ler a Bíblia, a palavra de Deus? Porque pode ter certeza, precisamos a cada dia melhorar. Precisamos a cada dia que se passa procurar estar na presença de Deus. Entenda, a Bíblia ela fala aos nossos corações e nos mostra que em nossas vidas há algo que precisamos corrigir. Quando ela nos diz buscar uma vida de santificação, buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus, é porque entendemos que nós nunca estaremos 100%, as nossas vidas nunca estarão 100% diante da presença de Deus. A Bíblia nos ensina que precisamos sempre melhorar a cada momento. E para que entendamos isso, só lendo realmente a palavra de Deus, porque volto a dizer, quando lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que realmente fala aos nossos corações. Então, o livro nos traz também essa mensagem, nos traz esse ensinamento, onde vemos aí uma lista, onde ficarão de fora os que tais pecados cometem. Precisamos então ter cuidado com a vida que realmente levamos. E para encerrar, o livro do Apocalipse ele fecha dizendo e nos orientando o seguinte, que em nossas orações precisamos viver uma vida onde venhamos a desejar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só desejamos realmente e vivemos uma vida desejando a volta do Senhor Jesus Cristo quando entendemos que somos tementes a Ele, quando entendemos que procuramos viver de acordo com os seus ensinamentos, quando entendemos que precisamos melhorar, quando entendemos que precisamos buscar a santificação, quando entendemos que realmente somos dependentes dele. E a Bíblia diz, Apocalipse 22, 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, que seja essa a nossa oração, de desejarmos a volta do Senhor Jesus. Tenha certeza que aqueles que não desejam a volta do Senhor Jesus é porque vivem uma vida distante dele. Porque se entendemos que a Bíblia nos ensina que há para cada um de nós uma morada celestial e tudo que realmente Deus oferece para cada um de nós é infinitamente melhor, o que nós queremos é realmente estar na sua presença. Portanto, que seja essa então a nossa oração. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, são essas as lições do livro do Apocalipse. Como também são estas as lições que toda a palavra de Deus nos traz, de procurarmos realmente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quando assim fazemos, com certeza, seremos bênção na vida daqueles que estão realmente no nosso redor. Amém? Portanto,
Muito obrigado pela oportunidade, pastor Marcos, a igreja que se fez presente, que possamos ter aprendido um pouquinho mais dos ensinamentos da sua palavra. Amém? O esboço dele é só isso. Ó. É muito difícil. Obrigado. Bom,